Eu saúdo a todos os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, com a ajuda de Deus, estaremos estudando a segunda lição do segundo trimestre de 2020, que traz como tema a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. Antes de adentrar na lição propriamente dita, vamos definir o tema ou título da lição de hoje, que faz parte de um composto da revista Lições Bíblicas da Escola Dominical, que, como foi dito na lição passada, muito bem explanado pelos nossos professores, a igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus e selada com o Espírito Santo da promessa. O que é sublimidade? É uma pergunta que deve ser feita dentro desse título, desse tema dessa lição. E segundo os nossos dicionários, sublimidade pode ser definido como um substantivo feminino que expressa qualidade do que é perfeito, do que é excelente, grandiosidade, algo que se aproxima do divino, do celestial. Uma outra pergunta dentro do tema da lição é: o que é bênção? Bênção se define assim: graça concedida e atribuída a Deus. Logo se trata de algo espiritual, vindo da parte de Cristo. Gostaria de observar também que a lição vem fazendo menção de um dos títulos do nosso amado Jesus, que é Cristo, que significa Salvador, significa o Senhor. Então, o nome composto Jesus Cristo é um imperativo, é uma composição, melhor dizendo, de que expressa a obra que foi feita na cruz do Calvário e a sua posição hoje como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, é preciso deixar claro que as bênçãos espirituais que vem trazendo, conforme diz aqui o textual, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós temos aqui no textual Paulo exaltando o Deus Pai, chamando-o de bendito, como aquele ser que deve ser glorificado, magnificado, reverenciado, e deve ser conhecido por todos como um ser bondoso e que está disposto a bendizer, ou seja, a trazer todas as bênçãos espirituais a todo e qualquer ser humano que a ele se achegar através do amado. Quem é esse amado? É Cristo. Essas bênçãos espirituais do que tratamos aqui só pode ser desfrutado por aqueles que se achegar a Cristo. Esse mistério que ficou revelado, que ficou escondido durante muito tempo, e que os profetas, por certo, viram em uma luneta bem distante
porém não entenderam de uma forma plena, ou quem sabe não entenderam mesmo, é a igreja eleita. E só é a igreja quem estiver em Cristo. Então já quero convidar você que estiver me ouvindo. A princípio esse nosso trabalho da escola dominical é direcionado aos alunos da nossa igreja, da IBD, mas quem sabe tem alguém aí nos ouvindo que ainda não desfruta dessas bênçãos espirituais. Talvez você ainda não conhece, nunca ouviu falar de que existe em um lugar celestial uma multidão de bênçãos vindo do Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, e que através de Jesus Cristo você pode desfrutar. Então, o primeiro passo, nós não podemos enganar ninguém. O primeiro passo para se adquirir essas bênçãos espirituais, ou melhor, a única promessa, para ficar mais claro, que o pecador que nunca entregou sua vida para Jesus tem, é a salvação. Paulo está escrevendo a uma igreja, está direcionando a um grupo de irmãos que já havia entregue a sua vida para Cristo e que agora estão desfrutando das mais excelentes bênçãos espirituais nos lugares celestiais e em Cristo. Estou frisando bastante essa parte. Só pode desfrutar das bênçãos espirituais quem estiver em Cristo. Pois bem, a nossa verdade prática diz que Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo, para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então, Deus Pai, antes da fundação do mundo, Ele teve, vamos dizer assim, a excelente ideia de montar um plano maravilhoso para com a humanidade e formar assim um povo só, chamado no grego eclésia, que significa tirados para fora, e não somente tirados para fora, mas tirados para fora com uma missão: levar o evangelho àqueles que ainda não conhecem, a igreja. Então, meus queridos irmãos, Deus traçou esse plano, esse projeto, antes da fundação do mundo. Antes de qualquer ser humano existir, antes de qualquer célula, de qualquer germe ou bactéria existisse sobre o mundo, a própria terra existisse, Deus já tinha em mente nos abençoar. E por isso nós devemos dar a Ele toda a honra e toda a glória. Qual o tempo? O tempo foi antes da fundação do mundo. Qual o lugar da bênção? O lugar é celestial. Quem nos proporciona? Deus através de Cristo. Cristo é o caminho para que nós possamos ser abençoados. Na nossa introdução, aqui muito bem comentado pelo pastor Douglas Batista, nos diz assim: nessa lição vamos abordar a grandeza, a excelência e a perfeição do projeto divino para conceder bênçãos espirituais aos seus escolhidos. Ou seja, Deus tem um povo escolhido. E quem são esses escolhidos?
Será que Deus foi lá, escolheu uns e desprezou outros? Não. A palavra foi pregada a todos, está sendo pregada a todos. E quem é os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que recebem a palavra, aqueles que de bom grado aceitam Jesus como seu Salvador. Então, para esses, Deus predestinou as mais ricas e excelentes bênçãos espirituais. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Todos. Só não se salva aquele que não quer. Aquele que vira as costas para Deus através da negação de Cristo, através da rejeição da cruz, do Calvário, da morte e ressurreição do Mestre Senhor Jesus Cristo. Esses não serão salvos. Aceitando a Jesus como Salvador, nós temos uma nova posição em Cristo. Nós éramos como ovelhas que não tinham pastor. Então a ovelha, a ovelha que não tem pastor, ela está sujeita a todos os riscos e perigos. Se ela se ferir, quem vai curar? Se ela tiver fome, quem vai dar de comer? Se ela tiver sede, quem vai dar de beber? Agora, hoje nós somos ovelhas do pasto do nosso querido pastor Jesus. Com ele nós estamos desfrutando dessas bênçãos espirituais. São essas, e é essa a nossa posição atual. Querido irmão, você que está nos assistindo, da classe Abraão, da classe Dorcas, os jovens, enfim, aonde esse vídeo te alcançar, não saia da posição. Não seja aquela ovelha desgarrada, que ficou longe do redil, e o pastor foi buscá-la, num lugar distante, num lugar longe do aprisco. Não saia da posição. Não sofra, não deixe a sua lã sujar com os carrapichos dessa vida, dos prazeres, que só trazem depois muito sofrimento. Fique na posição, pois Deus tem o melhor para você. E olha, os lugares celestiais, não esqueça disso. No tópico de número 2, nós vemos o nosso amado irmão comentarista, ele colocou aqui assim, uma vida cristocêntrica nesse mundo. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que a Bíblia, na mão de muitos maus obreiros, que não sabem manusear a palavra, interesseiros, ela tem se tornado, ela tem deixado de ser cristocêntrica. E a vida do cristão, ela tem que ser regida por Cristo. A vida das pessoas que entregaram a sua vida para Jesus, que hoje tem uma posição nele, deve ser regida por ele. As pessoas lá fora, o mundo lá fora, deve olhar para nós e ver Cristo. No trânsito, naquele momento em que às vezes acontece um acidente, acontece uma desavença, uma fechada, nós temos que ter atitude de cristão, uma atitude de Cristo.
Pergunte-se a você mesmo de vez em quando: o que eu faço? Será que Jesus faria? Será que realmente sou cristocêntrico? No que estou priorizando? Então a igreja, nós estamos falando a igreja eleita. Paulo se dirigiu à igreja de Éfeso. A sua epístola era uma carta curricular que passou por várias outras igrejas. E o tempo, e não se perdeu com o tempo, e chegou até nós a mensagem que Paulo mandou, enviou através de Tíquico, o seu auxiliar, é a mesma que nós temos que pregar, é a mesma que nós temos que ler, é a mesma que nós temos que estudar, cristocêntrica. Nós não podemos cair no erro do engano. Jesus disse que nos últimos dias muitos enganadores iriam se levantar e, abandonando a mensagem cristocêntrica, a vida cristocêntrica, eles fariam de nós, depois Paulo e Pedro vaticinariam, eles quereriam fazer da igreja de Cristo um negócio. Mas nós não. Nós da EBD em Birigui, Ministério do Ipiranga, nós defendemos uma vida cristocêntrica e um evangelho cristocêntrico. Quando que Jesus fundou a igreja? Através da sua morte. Todo aquele plano que Deus traçou passou por um momento até difícil para ele próprio. No livro de Lamentações tem um versículo que diz que Deus é sofredor. E como ele sofreu? A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, veio Jesus. No momento certo, veio Jesus. E ao passar pela cruz, e ao sofrer todos os escárnios como um malfeitor, ele é sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então nós vemos a revelação do mistério e na plenitude dos tempos. É como, irmãos, Deus tivesse algo precioso guardado aqui no seu seio, do lado do seu coração, antes da fundação do mundo. Então chega o dia que ele revela o seu mistério. A igreja, que através da pedra fundamental, da pedra angular, a pedra que os edificadores rejeitaram, a pedra que ele mesmo disse a Pedro: sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No ponto de número 3, nós vemos o Espírito Santo como um penhor da nossa herança. Irmãos, essa é a maior bênção que existe. O Espírito Santo. Veja que ele inspirou. Eu estou aqui com a Bíblia da minha esposa, que também é professora. Ela já está bem surradinha, porque ela lê bastante, sabe? Explora, estuda. E o mesmo que inspirou esse livro, inspirou 40 homens a escrevê-lo, é o mesmo que está aqui. Ele está aqui na minha cozinha, onde eu estou gravando esse áudio, ou esse vídeo.
Ele está aqui falando com você. Está aqui do meu lado, como um paracleto. E a minha expectativa é que essas palavras que estão saindo dos meus lábios sejam palavras de vida, para abençoar com bênçãos espirituais você que está a me ouvir. E sendo Ele o penhor da nossa herança, até o Senhor Jesus voltar, Ele está aqui. Um penhor é isso. Alguém partiu, foi lá ficar à destra do Pai, o nosso amado Senhor Jesus Cristo, e deixou um penhor. O penhor da nossa herança é a garantia. Para encerrar a aula de hoje, meus queridos irmãos, falando do Espírito Santo, além dele ser o nosso selo e o nosso penhor, ele nos ajuda. O Espírito Santo é um ser maravilhoso, é a terceira pessoa que está com a igreja. E lembre-se, a igreja é você. A igreja é você, onde Ele quer habitar, onde Ele quer estar. Às vezes nós que entregamos a nossa vida para Jesus e passamos a ser morada do Espírito, nós nos entristecemos em alguns momentos. Mas lembre-se, por ser uma casa, nós podemos estar vazia, certo? Uma casa vazia não quer dizer que está desabitada. Você que sai para trabalhar, não fica ninguém em casa, a casa está vazia. Porém, quando você volta no final do dia, a casa volta a ficar cheia de alegria, cheia da sua voz, dos seus afazeres, dos movimentos. Assim é o Espírito Santo. Às vezes Deus nos prova a nossa fé para que nós possamos chegar mais próximo dele, através de Jesus e com a ajuda do Espírito Santo. Então não se entristeça. A casa pode estar vazia por alguns momentos, mas jamais ficará habitada. Que Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus.